Oi, então, esse é um relato de uma ex-ateia. Gente, esse dia chegou. Várias vezes eu falei pra você que isso dava só um episódio inteiro, falar só falando sobre isso, e veio aí esse episódio. Mas vocês entenderem o que aconteceu na minha vida e por que eu sou ex-ateia, eu vou ter que contar por que eu era ateia, né? Por que eu era ateia? Eu nasci numa família maravilhosa, muito desconstruidona, entendeu? Minha família é de esquerda, ateia, contra todos os tipos de opressão, é militante, realmente... Eu nasci na família perfeita pro Twitter, entendeu? Então as pessoas às vezes falam assim, ai, Dora, porque você sei lá o quê, ai, que você iria pra tal lugar, você seria cancelada. Eu falo, gente... Olha, o básico do cancelamento, eu já tô bem protegida. Porque é uma coisa de eu ter um olhar mais social para as coisas. É algo que eu cresci na minha vida fazendo, entendendo? Entendeu? Mas, claro que a gente tem falhas, né? Todo mundo falha. E a gente falha, obviamente. Como eles falham, como todos falham. E aí, eu cresci nessa família desconstruidona, completamente ateia, tá? É assim, eu cresci e assim, eu era chacota, tá? A família era chacota. Ai não, porque as pessoas, era só assim, religião é o ópio da sociedade. E eu entendo, e eu não discordo, porque eu acredito sim que a religião pode ser usada como forma de você manipular as pessoas dentro da sociedade, né, capitalista e machista e opressora e racista, para colocar os ideais de uma elite no povo. Sim, eu acredito nisso. Mas eu não acredito que espiritualidade e religião seja só isso. E a minha ideia era só isso. De uma pessoa que ela acredita em algo a mais, uma pessoa que acredita em Deus, uma pessoa que tem uma religião, ela está... A minha ideia é que essa pessoa está se enganando. Porque o que importa é a vida material, é a vida que acontece aqui, é o que existe e é o que a gente tem que lutar, e a nossa vida tem que ser para lutar para um mundo melhor. E essa foi a minha criação. Então, eu fui criada por uma família assim, e eu amo a minha família. Amo muito a minha família, eles são muito maravilhosos. Mas, isso de uma certa forma me colocou num lugar onde eu não achava que tinha nada pra mim ali, na espiritualidade. E de forma geral, sabe? Eu tô falando de espiritualidade, quando eu falo que eu não sou mais ateia, eu não fui de ateia a crente. Porque eu sinto que tem aquela... É como se fosse tudo na vida uma linha, que é como se fosse um círculo. Como política, religião, fã. Tem um círculo que é assim, você é uma extrema, uma coisa, e um outro extremo. Só que os extremos, eles se parecem. Porque os extremos têm dogmas. Então, o dogma de que você vai fazer alguma coisa que a sua igreja não concorda, você é um pecador e você vai para o inferno, é parecido com o dogma de que se você acreditar em alguma coisa, você está completamente alienado da vida real. Porque se você acreditar em Deus e em qualquer coisa que não seja a matéria, você está sendo obrigatoriamente alienado e você não sabe da vida real. São muito parecidos. Para coisas diferentes, mas são muito parecidos. É óbvio que eu não tô fazendo um paralelo aqui de... Ai, meu Deus, as pessoas que são extremamente militantes e que acreditam que a religião é o ópio do povo, essas pessoas são tão ruins quanto pessoas que falam que uma travesti vai pro inferno. Eu não tô falando de bom e de ruim. Eu tô falando de justamente equilíbrio.
Eu tô falando de pessoas diferentes. Eu tô falando de sociedade como um todo. E eu acho que a sociedade como um todo e a espiritualidade tem tudo a ver uma coisa com a outra. Porque quando você olha para as sociedades mais antigas, você vê que a religiosidade é para antes do capitalismo. Então, você achar que a religiosidade é só uma arma do capitalismo, de uma certa forma, também é uma crença que não faz sentido. Entendeu? Ah, não, mas é porque as pessoas, elas não sabiam da ciência. Bom, calma. Tem coisas nas ciências que a gente não sabe. Vocês acham? Ou vocês acham que a gente já descobriu tudo que tinha pra descobrir? Tem muitas coisas na ciência que a gente não sabe. E a continuidade dessa pesquisa também faz parte de uma fé de que existe mais para ser conhecido. Uma fé que não existe só tudo que a gente conheceu até aqui. Existe uma fé de buscar conhecimento. E eu acredito na ciência ao mesmo tempo que eu acredito na espiritualidade. E as pessoas, elas veem algo muito preto no branco. Ou você é uma pessoa que acredita em todos os dogmas de uma certa religião e segue aquilo, porque se você fizer qualquer coisa diferente, você vai para um lugar ruim, e todas as pessoas que fazem qualquer coisa diferente do que você faz, do que você acredita, são pessoas ruins, elas têm que mudar e você tem que odiar elas até elas mudarem. Tem uma coisa entre uma coisa e outra, entendeu? Existe você não acreditar em absolutamente nada que você não vê, só porque é sócia, está cientificamente provado. Eu sei, mas há 100 anos atrás, tinham coisas que não eram cientificamente provadas. E não é por isso que elas não existiam. E foi essa ideia, mais beirando ao agnóstico, que começou a me pegar, que eu comecei a olhar. E, gente, pra eu chegar nesse lugar que eu tô hoje, de entender que eu não entendo nada e buscar conhecimento em vários tipos de religiões diferentes, em várias espiritualidades diferentes, desde você, uma coisa das bruxas naturais, com ervas, e aí passar na Umbanda, o Candomblé, os ritos, os orixás, e também as orações, os santos, a Igreja Católica, a parte protestante. Você entender sobre as religiões também é um conhecimento, sabe? E é um conhecimento importante. E eu nunca na minha casa fui proibida de ter religião, tá? Isso nunca aconteceu na minha vida. O que aconteceu era: mamãe e papai não têm uma religião nenhuma, mamãe e papai não acreditam em Deus, mas quando você crescer, você escolha o que você acreditar. Você procure o seu conhecimento e desenvolva o seu conhecimento. Esse foi sempre o discurso dos meus pais. Só que uma coisa é o discurso, outra coisa é você não se sentir confortável para se abrir. Porque é muito diferente, eu não tô comparando, tá? Eu não tô falando que uma família que humilha uma pessoa LGBT porque ela é LGBT usando a religião é igual meus pais, que são ateus. E que pegaram e falaram: pô, dona, nada a ver. Essa coisa aí, a mamãe e papai não acreditam e é isso. É totalmente diferente. Mas é um lado do outro. E se você não equilibrar, e se você não tiver essa sua paciência e tolerância é a palavra, você acaba se igualando no ódio e se igualando no preconceito. E se igualando no fato de que eu, quando eu era adolescente, eu olhava para as pessoas que acreditavam em Deus e eu ficava tipo, putz, nada a ver, que tosco, putz, que tosco, sabe? Putz, que tosco, nada a ver. E aí eu brigava com todos os pais crentes das minhas amigas. E eu era a pessoa que, né?
Gente, era o caos. Eu, adolescente, eu vou te falar, desvirtuei muita gente. E era muito engraçado, porque eu era adolescente, meus pais eram ateus, né? São ateus até hoje. E, e eu era a mais certinha de todas. Gente, meu Deus, eu era a mais certinha de todas. Eu namorava, monogâmico, apaixonada, queria casar, não ficava com ninguém, não saía pra balada, não saía pra festa, não usava droga, não bebia. Enquanto as minhas amigas, filho de crente, era tudo, já tinha perdido a virgindade, não usava camisinha, transava com qualquer um, em qualquer lugar, ia subir morro pra comprar droga, e eu em desespero. Eu lembro da minha, eu com 13, 14 anos, na minha psicóloga falando: a minha melhor amiga subiu o morro pra comprar maconha. Ai, meu Deus, eu tô com muito medo por ela. Porque ela ia de uniforme e eu ficava, gente, sabe aquelas coisas que de arriscar a integridade? Do adolescente, que o adolescente faz sem nem pensar, porque ele é reprimido. Então, os pais eram todos, né, super certinhos, e aí elas mentiam. Então, as minhas amigas mentiam pros pais. Ai, não, eu tô indo na casa da fulana fazer um trabalho. Realidade, tá indo pra balada de maior de idade, com identidade. Eu nunca tive identidade falsa, gente. Nunca tive. Então, eu não vivi uma adolescência, uma infância de repressão dentro de casa. Então, por isso que eu tenho uma cabeça muito aberta. E até por isso que coisas como religião, o tabu na minha casa era outras coisas. Era religião, casamento, coisas diferentes, né? E consumismo, né? Alguns tabus na minha casa. E aí tá eu aqui num closet. Ex-ateia. Já divorciada. Eu sou o completo. Eu brinco que eu sou como é que é o descontentamento? Ou qual é a palavra que fala? Quando você é a humilhação da família, não? Como é que é? Lembrei, a palavra é a vergonha da família. Eu sou a vergonha da família. Eu brinco que eu sou a vergonha da família. É óbvio que eu não sou a vergonha da família, porque minha família é muito maravilhosa e não me considero uma vergonha só por eu não acreditar exatamente nas coisas que eles acreditam, né? E aí... Ai, meu Deus, gente. Eu parei de me ver como uma pessoa ateia quando eu passei por algumas situações na minha vida em que eu tava sem muita esperança. Foi assim que eu meio que saí disso. Porque eu tava muito sem esperança, eu tava muito sem vontade de viver. E aí eu fui buscando ajuda. E eu busquei ajuda, fiz terapia, fiz psiquiatra, fiz tudo. Fui buscar um pouco mais de conhecimento sobre autoajuda e eu caí na meditação. E a meditação, cara, mudou a minha vida. E da meditação, eu fui estudar um pouco sobre o budismo, entendeu? Aí do budismo eu falei, pô, isso aqui é legal, hein? Aí eu fui pesquisar um pouco mais do yoga. Do yoga, aí uma coisa vai puxando a outra, meditação. Aí eu fui olhando para uma coisa mais natureza, o contato com a natureza. O contato da natureza me puxou pro lado da bruxaria natural. Então, ervas, cristais, olhar essa coisa dos astros, a lua, o horóscopo. E aí eu fui me jogando nessas coisas e fui me interessando e foi virando assim um hobby, uma coisa que eu fazia 100% por mim. Sabe? Não era porque eu achava que eu não ia pro céu se eu não fizesse. E aí eu comecei a estudar e procurar coisas por hobby mesmo, por mim, porque eu comecei a achar interessante.
Porque eu comecei a olhar e aquilo começou a fazer muito mais sentido para mim. Não porque eu preciso de uma explicação sobrenatural para a realidade que é dura. A realidade é dura, mas não é o sobrenatural que vai explicar isso. Eu não estava buscando uma explicação. Eu estava me buscando. E eu entendi que para eu me buscar, isso passava também pela espiritualidade. E por que isso passava também pela espiritualidade? Porque isso aqui é um corpo, mas o que a gente pensa gera coisas no nosso corpo. E através de pensamento, você consegue mudar algumas coisas. Você consegue mudar o pensamento de outras pessoas. Você consegue ativar alguma coisa no cérebro através de eletrodos, né? Uma mão mecânica para andar, para pegar coisas. Existem as ondas de energia. E daí eu comecei a pensar, e se? E se eu olhar para a espiritualidade com um olhar científico? Um olhar de... Pô, vamos ver o que tem mais aí. Por que eu não posso estudar sobre isso? Por que eu não posso conhecer sobre isso? E a partir do momento que eu comecei a olhar para isso, eu comecei a me sentir muito melhor. Coincidência ou não? Efeito placebo ou não? O que é efeito placebo e o que é fé? Será que não é a mesma coisa? Sabe? Se você acreditar que aquilo funciona, realmente faz aquilo funcionar e ter coisas clínicas que mudam em você, esse é o poder do pensamento. Se o pensamento tem esse poder, ele pode ter muito mais do que a gente imagina. E aí eu tô inteira arrepiada. Inteira! Aqui! Arrepirou até tudo. E se esse pensamento, e se essa onda, e se essa energia que a gente causa no mundo pode mudar tanta coisa, a fé numa sociedade melhor é uma fé. E eu discuto com a minha família todo evento familiar que tem. Eu discuto com a minha família que eu falo, vocês acreditam num mundo melhor. Vocês acreditam que pessoas boas conseguem mudar o mundo. Então vocês têm fé. E eles, não, fé é totalmente diferente. Fé não. Nossa, já é um sofrimento que eu passo. Gente, quando eu comecei a falar pra minha família que eu não era mais ateia, eles ficaram tipo assim, o que eu fiz de errado? A desvirtuada da família. Mas eu tento fazer eles entenderem que não é que eu deixei de ser ateia, que eu comecei a ser uma pessoa que ignora a ciência, sabe? Eu acho que dá pra você não ser ateu e confiar na ciência. Porque eu acredito que a ciência é justamente a busca pelo que a gente não entende. E a espiritualidade também. É a gente buscar o que a gente não entende. É a gente ir pra frente como sociedade, como continuidade, como todo mundo junto. Porque quando você entende a espiritualidade, você entende contexto. Você entende que o que você bota no mundo, você recebe. Você entende lei do retorno, essas coisas de karma. Essas coisas que você olha... Gente, isso mudou a minha vida. Porque eu parei completamente de desejar mal pros outros, até pro meu inimigo. Eu olho e eu falo, eu quero que essa pessoa melhore, fique bem e não faça mais mal pra ninguém. Mas pra isso ela tem que se conhecer melhor e ficar melhor. Eu não desejo mais o mal de uma pessoa que me faz mal, porque eu entendi que isso me fazia mal. Porque eu botava em mim uma responsabilidade que não é minha. É de todo mundo como sociedade. E eu acredito que nós, como sociedade, precisamos também olhar
para o lado espiritual. E o lado espiritual não é acreditar em uma religião e seguir uma religião com dogmas e acreditar exatamente em tudo que aquela pessoa faz, sem questionar e votar em quem aquela pessoa fala, e se vestir como aquela pessoa fala, e se comportar como aquela pessoa fala, e você só fazer o que alguém interpretou de um livro. Isso, pra mim, isso não é espiritualidade. Isso é religião e seus dogmas. E eu não acho errado. Eu acho só que tem que ter noção do outro. Se pra você te faz bem seguir as palavras de um pastor e fazer da sua vida uma vida aí ungida e perfeita dentro da sua visão de religião, tudo bem. Só não queira enfiar isso nas pessoas. Não queira que as pessoas vivam assim também e não jogue ódio para as pessoas que não vivem assim. Porque a partir daí você está sendo contraditório. Porque se Jesus é amor, se Deus é amor, e se ama ao próximo, e se não julga, você julga e todo mundo e odeia todo mundo e taca fogo no centro de Umbanda, você está indo contra a sua própria religião. Porque alguém usou a religião para os benefícios próprios de uma elite. Aí sim é importante a gente falar sobre isso. Porque aí sim, eu deixei de ser ateia, mas eu não deixei de olhar para o mundo com uma visão socioeconômica. Então, é muito fácil você falar que é uma religião e que é isso que é ser uma pessoa boa, e para isso você tem que votar no Bolsonaro. Mona! Aí você tá errando. Aí você tá fazendo uma coisa que não faz sentido. Porque não faz sentido. Você não pode virar e falar assim, não, vota aqui nesse candidato, que ele é homofóbico, racista, misógino, ele odeia todo mundo que pensa diferente dele, e aí você é uma pessoa boa do bem. O cidadão do bem. É contraditório. Tudo na vida é contraditório. Mas eu deixar de ser ateia foi justamente porque eu tava achando contraditório eu acreditar numa humanidade melhor, acreditar que eu não sei tudo. Eu não posso provar que uma coisa não existe, assim. Eu não posso virar e falar assim, realmente, não existe absolutamente nada a mais do que a gente enxerga porque não tá comprovado pela ciência. Amada, calma. Talvez comproves. Talvez daqui a 100 anos comprove muita coisa, entendeu? Ligações que as pessoas têm com pessoas de família, gêmeos, umas coisas assim que a gente não entende ainda. Pós-morte, por exemplo, tem um canal muito doido, muito legal, que é de um físico e de um neurologista. E eles têm um canal, eu não lembro qual é o nome do canal, cara, não lembro. Mas basicamente, sabe o que é a vida? E a vida é só experiências de pessoas que tiveram experiências de morte e volta. Então, quando a pessoa tem uma parada, quando a pessoa realmente ela tá numa cirurgia e acaba parando e volta, né? E acontece, né? A ciência foi lá, inventou as formas de você ressuscitar, né? A pessoa. Manobras de você ressuscitar. E investigaram sobre o que essas pessoas tinham visto. O que essas pessoas tinham sentido. E todas elas sentiam a mesma sensação de amor, pertencimento e de volta para casa. Então, é uma unidade, é um olhar de um amor absurdo. E pode ter a explicação só científica de que libera esse hormônio, esse aqui no momento que você tá morrendo? Sim e não. Como que a gente vai descobrir? Pesquisando, olhando, mas sem preconceito. E o que eu sentia muito da comunidade ateia é que continuava sendo uma comunidade preconceituosa. Não é igual.
Não tô falando que é a mesma coisa, que é uma pessoa religiosa que quer matar e botar fogo no terreiro de Umbanda, que não, o que eu tô falando é que tem um preconceito ainda. E esse preconceito é sobre o que a gente buscar explicações para além do físico e do material por coisas que a gente vive. E eu não vejo nenhum problema disso. Se te faz bem, busque o que te faz bem. Só que agora, você querer que os outros sejam igual a você, seja você, sei lá como você for, seja você que nem eu for, não faz sentido eu querer que a pessoa seja igual. Porque não vai ser. Porque cada um é uma parte dessa grande célula gigante, pessoas, mundo e universo. Então eu gosto de aprender. Eu acho que eu deixei de ser ateia justamente porque eu acredito na ciência, porque eu acredito que existe mais do que só o que a gente conseguiu comprovar. E é um tema polêmico, e vai ter gente que vai me xingar, e não tem problema, porque eu acho que é bom discordar. E eu não acho que uma pessoa ateia é uma pessoa ruim, assim como eu não acho que uma pessoa crente é uma pessoa ruim. Eu só acho que eu não sou mais ateia. Não, eu não sou mais ateia, porque eu, quando era ateia, eu era essa pessoa. Essa pessoa que, para além de não acreditar, meio que ridicularizava, sabe? Falando, tipo, meu Deus, ai, essa pessoa tá tentando fugir da realidade. Enquanto hoje, eu acho que a pessoa ateia, ela também tenta fugir de uma realidade. Todo mundo tenta fugir de uma realidade. A gente tá todo mundo tentando, mas você ridicularizar o outro por ele tentar, aí você tá se colocando num lugar de superioridade. E aí é muito parecido com o quê? Com a pessoa que acha que só ela vai pro céu porque ela é perfeita, mas ela vota em alguém que fala que tem que metralhar a oposição. É isso, apenas isso. Eu parei com essa vida, né? Deixei de ser, mas não, eu me considero agnóstica, eu vou em todos os tipos de religião, gosto muito da Umbanda, é uma religião que eu adoro frequentar e me encanta. E acho que as pessoas têm que ter respeito. E principalmente quando estamos falando aí de religiões de origem, né, africana. Aí a gente vê que são as mais marginalizadas. E são as que eu mais me identifico. É isso. Ah, e agora vocês entendem. Porque eu toda hora eu trago sobre espiritualidade aqui e vocês não sabem. Mas agora vocês entendem. É isso. Um beijo. Me siga em todas as redes sociais. Dê o seu like. Segue a gente aqui. E conversa comigo. Fala sobre, né, esse episódio. E é isso. Deixa o seu like e um grande beijo. Até o próximo.